Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo que, olha, é praticamente um manual de engenharia de comportamento. Com certeza. Estamos falando do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, e o nosso foco total vai ser o capítulo 14, Como tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus impossíveis. Exato. A nossa missão aqui é, desmontar as táticas mais inteligentes que o livro oferece para a gente conseguir montar um ambiente que jogue a nosso favor. Isso. A ideia é fazer com que os bons hábitos aconteçam quase no piloto automático e os ruins, que eles deem um trabalho danado para acontecer. É isso aí. E é bom lembrar que esse capítulo é o ápice da terceira lei da mudança de comportamento do livro, que é torne-o fácil. Certo. Só que aí o autor não para por aí. Ele pega essa ideia e leva para dois extremos assim fascinantes. Como assim? De um lado, ele inverte a lei para torne-o difícil, que é uma arma contra os maus hábitos. E do outro, ele eleva a facilidade ao nível máximo, a automação. E é aí que a coisa fica realmente poderosa. Perfeito. Vamos começar por essa inversão, então, o torne-o difícil. E para ilustrar isso, o livro traz uma história espetacular do escritor Victor Hugo. Ah, essa história é ótima. Ele estava com prazo de entrega praticamente desumano para o manuscrito de O Corcunda de Notre Dame, só que ele tinha um pequeno problema. Um problema gigantesco, na verdade. Victor Hugo era o rei da procrastinação. Sério. Ele amava dar festas, receber amigos, sair. Qualquer coisa era mais interessante do que sentar e escrever. Com o prazo se aproximando perigosamente, ele precisava de uma solução drástica, sabe? Porque a força de vontade sozinha não estava dando conta. Exatamente. Não estava funcionando. E a solução dele foi algo saído de um filme. Totalmente. Ele bolou o que hoje a gente chama de dispositivo de compromisso. Ele juntou todas as suas roupas formais de sair e pediu para o assistente trancá-las num baú. Peraí, ele trancou as próprias roupas. Isso. Deixando para ele só um chale enorme e pesado. Que loucura. O resultado foi que, sem ter o que vestir para socializar, ele ficou fisicamente preso no escritório. Ele tornou a procrastinação, um mau hábito, praticamente impossível. E funcionou? E como? A consequência? Ele terminou a obra-prima dele não só no prazo, mas com semanas de antecedência. Essa história é incrível, mas me soa como uma solução de força bruta. É quase como se prender numa jaula. Isso realmente funciona para hábitos mais sutis? Boa pergunta. Por exemplo, como alguém usaria um dispositivo de compromisso para parar de roer as unhas ou de checar o celular a cada 5 minutos? A escala do problema parece importar muito aqui, né? Ótima observação. E você tem razão. É uma medida extrema e, por isso mesmo, é tão eficaz para problemas extremos. Entendi. O conceito de dispositivo de compromisso, que também é conhecido como Pacto de Ulisses, é exatamente isso. É uma escolha que você faz no presente. Para controlar o seu eu do futuro. Exato. Para amarrar as mãos do seu eu do futuro, que a gente sabe que pode ser mais impulsivo ou menos disciplinado. Como Ulisses se amarrando no mastro. Isso. Na Odisseia, Ulisses se amarra ao mastro para não sucumbir ao canto mortal das sereias. Ele não confiou na força de vontade futura dele. Faz sentido. Para hábitos menores, a aplicação é mais sutil. Por exemplo, para não checar o celular, você pode deixá-lo em outro cômodo enquanto trabalha. Você não se trancou, mas criou um atrito, uma pequena barreira. Ah, entendi. O princípio é o mesmo, aumentar a dificuldade do mau hábito. O dispositivo do Victor Hugo foi na escala máxima, porque a procrastinação dele também era na escala máxima. Entendi. Então, o dispositivo de compromisso é a nossa estratégia de defesa, é construir um muro, mas isso ainda me parece muito reativo, focado em não fazer o errado. Sim, é uma contenção. E a parte do ataque? Como a gente pode usar essa mesma lógica de redesenho ambiental para, em vez de apenas evitar o erro, garantir o acerto? E essa é a transição perfeita para a segunda grande estratégia do capítulo, a automação, que é a forma definitiva de tornar um bom hábito inevitável. Ah, agora sim. E aqui, a história que ilustra o conceito é a de um empresário do século XIX, John Henry Patterson. Ele era dono de uma pequena loja em Ohio e enfrentava um problema crônico. Que era? Os funcionários estavam roubando o dinheiro do caixa. O que me impressiona nessa história não é nem a solução em si, mas a mentalidade do Patterson. Como assim? A maioria dos donos de loja na época teria culpado os funcionários,
talvez demitido todo mundo, contratado um gerente mais severo, ele parece ter ignorado o fator humano e foi direto na falha do sistema. Isso é um salto mental gigantesco. Exatamente. Ele não tentou dar sermão sobre moralidade ou ficar de vigia. Ele usou a tecnologia da época. E o que ele fez? Peterson comprou uma invenção recente, por $50, chamada Caixa Registradora Incorruptível. A máquina era genial para a época. Incorruptível, adorei o nome. Ela trancava o dinheiro e os recibos dentro dela a cada venda e só o gerente tinha a chave. De uma hora para outra, o ato de roubar se tornou logisticamente impossível sem ser pego. Uau. O negócio que vivia no vermelho passou a ter lucro. A invenção foi tão transformadora que Peterson comprou a patente, fundou a National Cash Register, a famosa NCR, e se tornou um titã da indústria. Ele automatizou a honestidade. Exatamente essa frase. Ele automatizou a honestidade. Pera um pouco, agora que a gente colocou as duas histórias na mesa, fica claro que as estratégias têm filosofias quase opostas, né? Interessante. A do Vitor Hugo é sobre contenção, sobre se forçar a fazer a coisa certa através da restrição. É um ato de força. Sim. A do Peterson é sobre engenhosidade, sobre redesenhar o sistema para que a tentação ou o erro nem sequer apareçam como opção. É verdade. Uma é sobre amarrar o seu eu futuro, a outra é sobre libertar o seu eu futuro da necessidade de tomar uma decisão. Qual delas é mais eficaz no mundo moderno, onde as tentações são infinitas? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é que não se trata de uma ser melhor que a outra, mas de serem ferramentas para trabalhos diferentes. Ok. O dispositivo de compromisso, o método Victor Hugo, é a sua bomba atômica. Você usa para os hábitos realmente destrutivos, sabe? Aqueles que podem descarrilhar a vida de alguém. Tipo um vício em jogo? Perfeito. Pense num vício em jogos de azar. A pessoa pode se cadastrar num serviço que a bane de todos os cassinos online. É uma decisão única e drástica. Entendi. Já a automação, o método Peterson, é a ferramenta para o dia a dia. É para construir consistência em dezenas de pequenas áreas da vida, liberando a energia mental. Certo. Ninguém precisa de uma bomba atômica para lembrar de beber água. Precisa só de uma garrafa na mesa. Faz todo sentido. Uma é para momentos de crise, a outra é para a construção de uma base sólida. E essa ideia de automação para o dia a dia me leva a outro ponto do capítulo. Qual? As ações únicas que geram retornos duradouros. Sim. O livro argumenta que a forma mais eficaz de garantir um comportamento futuro é através de tecnologia e de decisões de compra únicas. Uma única decisão que resolve o problema a longo prazo. Exato. Tem uma citação do filósofo Alfred North Whitehead que o autor usa e que eu acho perfeita. A civilização avança ao estender o número de operações que podemos executar sem pensar nelas. Nossa, é exatamente isso. Estamos tentando colocar os bons hábitos no piloto automático para que nossa mente consciente possa lidar com problemas mais complexos. E como isso se traduz em ações práticas? Quais são alguns desses exemplos de decisões únicas que o livro sugere? A lista é bem interessante e cobre várias áreas. Para a nutrição, por exemplo. Em vez de decidir comer menos todo santo dia, use pratos menores. Ah, isso é um clássico. Uma vez que você compra os pratos, a ação está feita e ela te influencia sutilmente em toda a refeição. Outro exemplo é comprar um bom filtro de água. Você torna o hábito de beber água mais fácil e gostoso. E para o sono? Para o sono, comprar um colchão de qualidade ou instalar cortinas blackout. Você faz o esforço uma vez e colhe os benefícios todas as noites, sem precisar pensar. E para áreas como produtividade e finanças, que são, assim, grandes dores para muita gente. Para produtividade, uma ação única clássica é cancelar a assinatura de e-mails e newsletters inúteis. Ah, isso é libertador. Gaste 20 minutos hoje para economizar horas de distração ao longo do ano. Desligar as notificações do celular é outra. Fundamental. Para finanças, o exemplo mais poderoso é configurar uma transferência automática para uma conta de investimentos ou poupança assim que o salário cai. O sistema Peterson aplicado às finanças pessoais. Exatamente. O dinheiro sai antes mesmo de você ter a chance de gastá-lo. A maioria desses exemplos faz muito sentido, são quase óbvios quando a gente para pensar. Mas o livro dá um exemplo para felicidade que me deixou intrigada. Qual deles? Adotar um cachorro. Isso me parece um pouco arriscado de colocar na mesma categoria. Não é um hack como comprar um prato menor. Entendo.
É uma responsabilidade gigantesca que, para a pessoa errada, pode facilmente se tornar uma fonte de estresse e infelicidade, não? Você tocou num ponto crucial. A inclusão desse exemplo serve para ilustrar o poder de uma decisão que cria um sistema de hábitos positivos em cascata. Ah, tá. Caminhadas diárias, responsabilidade, companhia. Mas a sua crítica é perfeita e mostra a necessidade de contexto. Uma ação única só é eficaz se estiver alinhada com o estilo de vida e os objetivos da pessoa. Claro. Adotar um cachorro não é como instalar uma cortina blackout. É um dispositivo de compromisso de 15 anos com outro ser vivo. É um compromisso bem sério. O que o livro quer ressaltar é a mentalidade. Buscar decisões de alto impacto que automatizem comportamentos positivos, seja qual for a escala. Entendi. É mais sobre o princípio do que sobre a ação específica. Isso me lembra das minhas próprias tentativas com alguns desses hacks, sabe? Tipo quais? Eu já instalei aplicativos para bloquear redes sociais. Funciona por uma semana, talvez 2. Depois eu já decolei a senha de desbloqueio ou simplesmente encontro uma forma de burlar. Acontece. Parece que alguns desses sistemas de automação e bloqueio têm um prazo de validade contra a nossa própria criatividade para procrastinar. Sem dúvida. E isso mostra que nenhuma estratégia é uma bala de prata. O ambiente que a gente projeta precisa ser mais forte que os nossos impulsos momentâneos. Certo. Um app que você pode desinstalar facilmente é um muro baixo. Deixar o celular em outro cômodo é um muro um pouco mais alto. E o baú de roupas do Victor Hugo? O baú de roupas de Victor Hugo era uma fortaleza. A eficácia depende do quão alto você constrói o muro. Faz sentido. O objetivo não é depender da força de vontade todos os dias, mas usar a inteligência estratégica uma única vez para criar um ambiente onde a escolha certa se torna a escolha mais fácil, quase inevitável. É uma mudança de perspectiva fundamental. Não é sobre ser mais forte, é sobre ser uma arquiteta mais inteligente da sua própria vida. Exatamente. Então, para a gente amarrar tudo, as duas grandes estratégias do capítulo formam um plano de ação muito claro. Vamos lá. Para eliminar os maus hábitos, o caminho é aumentar o atrito. Use os dispositivos de compromisso, como o Victor Hugo, para tornar o comportamento indesejado difícil, inconveniente até impossível. É a sua linha de defesa. Perfeito. É a sua linha de defesa. E para os bons hábitos, a ofensiva. Isso. Para consolidar os bons hábitos, o caminho é o oposto. Reduzir o atrito ao máximo. Use a automação no estilo Patterson e as decisões únicas para que os comportamentos desejados se tornem fáceis, automáticos. O caminho de menor resistência. O padrão. Exato. O objetivo final é desenhar um sistema pessoal onde os bons resultados não são apenas uma possibilidade, eles são praticamente uma garantia. Fica muito claro que a tecnologia moderna pode ser a nossa maior aliada ou a nossa pior inimiga nisso tudo, né? Sem dúvida. A gente pode usar investimentos automáticos, filtros de conteúdo, agendas inteligentes. São as nossas caixas registradoras e os nossos baús trancados do século XXI. E isso me deixa com uma última provocação para a gente pensar. Manda. A automação é uma faca de 2 gumes. Enquanto a gente discute aqui como projetar ativamente nosso ambiente para automatizar os bons comportamentos, a pergunta que fica é: quais maus hábitos já estão sendo automatizados de forma invisível pela tecnologia que nos cerca? Boa. O autoplay da plataforma de streaming que já emenda o próximo episódio sem que a gente peça, o feed infinito das redes sociais que nunca acaba, a gente está lutando contra arquitetos muito inteligentes do outro lado. É verdade. Onde exatamente fica a linha entre usar a automação ao nosso favor e nos tornarmos nós mesmos os produtos automatizados do sistema de outra pessoa?